Olá, boa noite. Vamos entrando. Boa noite, gente. Vamos entrando. Vou falar hoje sobre efeito sanfona, o impacto disso nas doenças cardiovasculares. Esperar mais um pouquinho. Isso aí, vamos entrando. Tá me escutando? O som tá bom? Tá travando, não tá? Esperar mais um minutinho e vou começar. Vou falar sobre efeitos sanfonas, efeitos cardiovasculares. Ai, que bom. Eu vou começando e enquanto isso as pessoas vão entrando. Então, boa noite. Sou a doutora Érica Vidal, para quem não sabe. Isso aí, vamos entrando, gente. E hoje o meu tema vai ser, vou falar um pouco em relação ao efeito sanfona, tá? É muito comum, tá? Quem aí já não já passou por isso, a perda e o reganho de peso constantes, fica nessa oscilação. E eu vou abordar um pouquinho falando desse efeito sanfona em relação às doenças cardiovasculares, se tem impacto ou não. Vou falar um pouquinho depois como funciona, como é que é mais ou menos a psicologia desse efeito sanfona, os motivos que levam as pessoas a ficarem tendo essa oscilação de peso. E por fim eu vou falar as principais causas desse efeito sanfona, né? Os principais motivadores das pessoas terem constantemente essa perda e reganho de peso, tá? Então o que eu separei para vocês 3 artigos que correlacionam esse efeito sanfona, esse reganho, essa flutuação do peso, como eles chamam, e as doenças cardiovasculares. Então, na verdade, essa flutuação do peso é tão maléfica, tão prejudicial quanto você está acima do peso. É tão inflamatório quanto, tá? Esse artigo aqui que foi publicado numa revista de endocrinologia avaliou. Na verdade, ele fez uma associação de estudos, pegou vários estudos que avaliaram a flutuação do peso, o impacto da flutuação do peso no aumento das doenças cardiovasculares e mortalidade, tá? Então ele viu que pegou mais de 20 artigos, eles avaliaram, tiveram alguns critérios de exclusão, enfim, mas no global eles pegaram essa flutuação do peso e esse impacto nas doenças cardiovasculares. Eles viram
que essa flutuação do peso era associada com uma maior taxa de mortalidade por todas as causas, por causas vasculares, de cardiovasculares, e também o aumento de morbidade, né, principalmente associada à hipertensão, que não deixa de ser um fator de risco para a doença cardiovascular. Então, não é só o sobrepeso, essa flutuação de peso também tem impacto importante no aumento de mortalidade, no aumento de doença cardiovascular. Esse outro artigo aqui também avaliou ele bota ele botou como é a flutuação de peso, né? Esse círculo de peso, ganho, reganho, perda e reganho de peso. Mostrou o impacto disso no cardiometabólico, tá? E aí tem efeito, essa oscilação de peso tem efeito na nossa pressão arterial, no nosso nível de glicemia, colesterol, insulina sérica. Então, essa flutuação de peso tem impacto importante também na parte metabólica, tá? Então, esse ciclo afetou o nosso coração diretamente, tá? Tem um aumento da sobrecarga cardíaca com essa oscilação de peso. Tem aumento do dano glomerular, que é dano renal, aumento de resistência insulínica, aumento de injúria vascular com essa resistência insulínica, ou seja, você aumenta seu risco cardiovascular, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC. Então, não é só o sobrepeso e a obesidade que são inflamatórios. A perda de peso também tem impacto inflamatório, também aumenta a doença cardiovascular. E esse outro aqui, por fim, eu trouxe 3. Bruna já... Isso aí, Bruna. Esse artigo publicado no JACC, que é uma importante revista de artigos. Então, o que ela avaliou? A variabilidade dos fatores, não só da variação do peso, a variabilidade dos fatores de risco, principais fatores de risco cardiovasculares e as consequências e os desfechos cardiovasculares. E a flutuação de peso é uma delas. E aqui ele mostrou que essa flutuação de peso aumenta o risco de praticamente tudo. De doença cardiovascular, morte, infarto, AVC. Então você vê que não é só estar acima do peso que é prejudicial, e essa flutuação também tem impacto importante metabólico. Tá? Os artigos eles não definem especificamente quanto que seria esse reganho, essa flutuação de peso. Eles não quantificam. Alguns colocam 4 quilos, outros colocam 5, mas fato é que o que impacta mesmo é essa oscilação. Então, o que acontece quando a gente tem essa oscilação de peso, né? Então, o normal é você tá acima do peso, obeso ou com sobrepeso, faz alguma medida restritiva, geralmente uma dieta restritiva, um excesso de exercício, e aí você vai te levar a perder um peso rápido, tá? E o que isso impacta no seu metabolismo? Seu corpo vê essa flutuação de peso, vê essa sua dieta, esse seu excesso de exercício como uma situação de estresse. E aí ele, como se fosse uma iminência de morte. Sim, Laura, quanto maior a oscilação, maior os riscos. Os artigos eles não estipularam um peso, uma flutuação mínima, mas eles botam em torno de 4 a 5 quilos, o que é normal da gente oscilar o peso, né? E eles colocam também não só quem está acima do peso, eles botam também quem tem peso normal e quer sempre perder uns quilinhos a mais. Então também tem risco aumentado de doença cardiovascular. O que é interessante, né? A gente imaginaria só quem está acima do peso ou com obesidade que teria esse aumento do risco. Não, quem está com peso normal também tem esse risco na medida que começa a fazer alguma medida que vai diminuir o teu peso normal, o teu habitual, aquele teu peso de manutenção. Então, quando você perde esse peso de uma forma brusca, em curto espaço de tempo, seu corpo vê aquilo como uma agressão, como um risco iminente de morte.
Então, o que ele faz? Automaticamente seu metabolismo reduz. Nisso que seu metabolismo reduz, e você não vai conseguir se sustentar naquela situação extrema por muito tempo, você acaba não sustentando mais aquela situação, seja ela uma dieta muito restritiva, seja ela um excesso de exercício, uma combinação de ambos. E aí o que acontece? Você para de ter aquele padrão alimentar, ter aquele padrão de exercício, e aí você começa a voltar a comer o normal que você comia, ou um pouco mais que você estava comendo anteriormente com essa dieta, e aí seu metabolismo está mais baixo, então a tendência é você ir progressivamente aumentando de peso novamente. Que teu corpo se estabilizou numa nova taxa de metabolismo basal, e aí você vai expondo a ele mais caloria, mais energia, e ele entende que esse excesso não vai se manter por muito tempo, porque ele já foi submetido a um estresse muito grande de privação de energia. Então ele começa a armazenar aquele excesso de energia que você está dando para ele. Então você não vai aumentar o seu gasto energético, pelo contrário, você vai começar a armazenar mais energia com essa situação. Antes de entrar propriamente dito nessa questão das causas do efeito sanfona, eu trouxe aqui, na verdade, 4 itens que eu acho que são totalmente determinantes nesse nosso comportamento, né, para ter esse desfecho desse efeito sanfona, né? Então, que é a primeira situação que a gente se depara? Que você tenta mudar radicalmente os seus hábitos atuais, só que você não consegue mudar, sustentar esses hábitos radicais, tá? Então, o comum é você fazer essa dieta muito restritiva, começar a fazer o exercício, como se do nada você virasse a sua chave e mudasse radicalmente seus hábitos. E aí você começa, acorda mais cedo, vai lá treinar de manhã, treina à tarde ou às vezes treina à noite, começa a fazer, fica em jejum, só almoça, depois só vai jantar, diminui carboidrato. Então você faz uma mudança radical na sua rotina, aumenta a intensidade de exercício, só que aquele não é o seu habitual. Então você não vai conseguir se sustentar muito tempo nessa situação. Então como se você fosse virar a chave, mas você não consegue sustentar aquela intensidade, aquela restrição por muito tempo. Então você muda, mas não se sustenta, não é sustentável, e você sempre volta para a estaca zero. Então isso te traz um desânimo, né? E você pensa, eu vou botar aqui outro, né? Faz anos que você está tentando fazer isso, você tenta mudar, mas toda vez você não consegue, né? E aí você começa a duvidar que você é capaz de realmente mudar aquela situação, aqueles hábitos, para de fato você conseguir fazer uma curva constante, progressiva de emagrecimento e sustentar essa mudança. Então o habitual é esse: você tenta, muda radicalmente, não consegue mudar, sustentar essa mudança por muito tempo, e aí acaba voltando para estaca zero, né? Voltando, e muitas vezes essa estaca zero geralmente é um degrau a mais, né? Que você emagreceu 5 e depois volta a engordar 6, isso aumenta a tua compulsão, teu estresse, e aí você acha que você não tem mais solução, que isso não é para você não nasceu para manter uma rotina adequada, ser fitness, né? Manter uma rotina adequada de exercício, você não nasceu para fazer dieta, e você começa a desacreditar que você é capaz de fazer aquilo, e você para de olhar para você, sem olhar seus pontos positivos, você começa só a olhar suas frustrações, as suas desistências, e aí você começa a entrar num ciclo de desânimo, desestímulo, e aí você vai voltar, já que eu não consegui, aí você volta cada vez pior para uma rotina inadequada. E aí o que é o pior, que você olha para o lado, ainda mais agora com a rede social, você começa a desenvolver um ressentimento das pessoas que estão disciplinadas. Você vê aquela pessoa que começou junto com você, ou que era
ou que era, ou estava na mesma situação e tentava e não conseguia, até que o momento a pessoa ficou disciplinada e conseguiu e está mantendo aquele foco. E aí você fica buscando falhas naquela pessoa, buracos, que ela de fato não está disciplinada, não tá, para que você tem inveja daquela situação que a pessoa conseguiu, está disciplinada, uma coisa que você não está conseguindo. E aí você fica procurando, falando, essa pessoa é hipócrita, essa pessoa é uma farsa, ela está mostrando na rede social, mas de fato não é assim. Você tenta arrumar desculpas para sua inveja e você está ressentida com porque o outro conseguiu e você não. Então isso, na verdade, não te leva a lugar nenhum, pelo contrário, vai te dando cada vez mais desânimo, mais desestímulo, e aí você não consegue sair desse ciclo vicioso. O pessoal perguntou aqui, fazendo dieta não deve fazer exercícios intensos. Na verdade, você não vai ter disposição para fazer exercício intenso. Então, quando você começa a fazer dieta, e o que é o pensamento de dieta? É uma restrição absurda. Então, você acha que está comendo demais, e aí você começa a se restringir, comer até de menos. E cada vez que você se propõe a comer uma quantidade, você acaba até comendo menos do que você deveria, né? Que você se propõe a comer, porque não, se eu não comer isso aqui, eu acho que eu consigo mais rápido, porque você está sempre querendo para ontem, né, esse resultado. E aí você acaba se restringindo cada vez mais. E aí quando você coloca o exercício intenso, você não vai ter estímulo, você não vai ter disposição, energia suficiente para manter aquela intensidade de treino. E aí que vem os problemas. Você pode aumentar o risco de lesão. Você vai achar que o exercício é horrível, porque você está sempre fadigado, sempre cansado, e está lá naquela persistência de tentar fazer exercício intenso, não consegue manter e não tem o resultado que você espera para todo aquele esforço que você está fazendo. E aí você não consegue sustentar essa mudança, essa virada de chave meteórica por muito tempo. E aí você acaba voltando, vai relaxando, antes que você não abrir a mão. No final de semana você começa a relaxar no final de semana. No exercício você começa a faltar, não estou com disposição, não quero, é chato. Enfim, você vai se auto-sabotando, porque você começou de uma forma errada, está mantendo de uma forma errada, então esse desfecho não vai ser bom, não vai ser adequado, tá? Então, para listar aqui quais são as 4 causas principais desse efeito sanfona, a principal é uma dieta muito restritiva, tá? Então, você vê o que o outro está fazendo, o que deu certo para o outro, e você acha que isso é o ideal para você. Então você começa a cortar, já vi paciente cortando carboidrato, para de comer arroz, para de comer feijão, só come uma saladinha, uma carninha, passa o dia todo sem comer direito, está treinando intenso, então você aumenta, você associa essa restrição um excesso de exercício, então você está sempre fadigado, sempre cansado, não consegue render no exercício suficiente para você ter os benefícios do exercício, você não tem nutrientes necessários para essa recuperação muscular, para essa formação muscular, e aí como consequência você acaba tendo tudo que a gente não quer, redução da massa muscular, e aí mesmo que seu metabolismo cada vez vai reduzindo mais, né? Então para você emagrecer quanto você queria, você vai diminuir mais do que você está comendo, você não está comendo quase nada, e aí você não, o que é o principal, né? Você não consegue se manter, você não tem a consistência, a constância naqueles hábitos, porque são insustentáveis, aí vem a desistência e aí você volta a recuperar todo aquele peso que você já tinha conseguido perder. Então você tenta sair de um ciclo ruim, adotando um estilo de vida mais saudável, mas que se você for olhar a fundo, esse estilo de vida não tem nada de saudável. Uma restrição absurda, você pode fazer carência de nutrientes, e além da fadiga, você começa a cair cabelo, tua unha fica fraca, quebradiça, falta de disposição, teu sono já não é ruim, já acorda mal para trabalhar, e aí você não vai conseguir se sustentar
sua atual circunstância por muito tempo. E aí você começa a reganhar peso. Ou então também tem aquela situação que você bota uma meta. Não, eu quero perder 5 quilos para algum evento, para entrar num vestido, para uma festa, para o casamento do meu filho, para o batizado, enfim. Você coloca aquela meta. Então, vou melhorar minha alimentação, vou fazer meu exercício. E aí você bota aquela meta, pronto, você perdeu seus 5 quilos. Já consegui minha meta e você, pronto. Agora eu não preciso mais me manter com esse foco, fazendo esse exercício, porque eu já consegui o que eu queria. E aí você volta a ter os hábitos, ou então começa a abrir exceções que você até então não estava abrindo uma exceção. Então começa a relaxar mais no final de semana, e depois começa a relaxar a sexta, quinta-feira. Então quando você vê, você está abrindo várias exceções, já mudou teu planejamento alimentar todo. Já tem dia que está mais cansado, não vai para o exercício, começa a faltar a sua rotina de exercício, e aí você na verdade não mudou, você só tinha um objetivo a curto prazo que você que conquistou, e aí não fazia mais sentido aquilo na sua vida. Então eu não sei o que vocês acham, falei quem já passou por isso, quem concorda, quem está vivendo essa situação. Vamos interagir aqui, gente, senão eu fico falando sozinha. Então essa é a realidade da maioria das pessoas. Deparo muito com meus pacientes no consultório, essa privação de alimento, de nutriente, esse excesso de exercício, e nunca consegue. Não, sem carboidrato é complicadíssimo, né? Na verdade, nem precisa você ficar sem carboidrato. Não tem nenhum alimento que é condenável. Alimento de verdade, né? E também não tem restrição. Não tem nada proibido. A pizza dá para entrar no seu plano alimentar, seu hambúrguer dá para entrar. Mas a partir do momento que esteja tudo calculado. O que não falta é dieta, né? Tem dieta da lua, dieta do sol, dieta do amigo, do primo que deu certo. Então, essa questão desse efeito sanfona é isso. Então, você sofre com isso, então tem que ficar cuidado, ainda mais com a sua idade, dos efeitos cardiovasculares, tem que ficar de olho. Ver se sua pressão está tudo bem, seu colesterol. E a gente viu também naqueles estudos que a própria oscilação de colesterol, de pressão, da glicemia, também aumenta, não é só o peso que aumenta o nosso risco cardiovascular. Nosso metabolismo todo é influenciado. Então, na verdade, qual é a solução? Né? Se existe uma solução mágica para a gente sair desse efeito sanfona, Então, na verdade, eu não vou te falar em uma solução milagrosa, que eu não acredito em nada milagroso, nada rápido. Eu acredito numa mudança gradual, progressiva dos seus hábitos, que não vão ser de uma hora para outra, tá? Isso primeiro, eu acho que a primeira questão é a conscientização da necessidade de mudar os hábitos. Eu acho que a gente começa a partir daí. Primeiro é conscientizar da necessidade que você precisa mudar seus hábitos, porque seja porque você está com sem disposição, seja porque você está acima do peso, seja porque sua pressão já começou a alterar. Se você verificar seus exames de sangue, pode ser que seus exames de sangue estejam alterados. Ou seja, porque você no futuro não queira ficar cheio de remédio para poder controlar, né, todas as doenças que com a gente, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai herdando, né, ganhando com o aumento da nossa idade,
que a gente vai associando, aumentando os nossos riscos. Então, primeiro é a consciência da necessidade de mudar. O segundo é a motivação. E aí eu acho que faz toda a diferença o motivo pelo qual você está querendo mudar. Porque se você está querendo mudar por uma coisa muito imediatista, o teu resultado vai ser imediato, que é o que você quer, e você não vai se sustentar. Depois que você conseguiu o seu objetivo, você para. E aí vem toda essa recorrência da perda e reganho de peso. Então é você saber por que você quer mudar. E aí eu sei que não é muito palpável hoje, se você tiver com 20, 30, 35 anos, 40 e não esteja sentindo nada, não é muito palpável você pensar no futuro. A gente não pensa muito no futuro. Mas se você olhar para o lado, olhar para os seus pais, olhar para os seus irmãos, se tiver irmão mais velho, e ver quais são. Será que eles têm... minha mãe está tomando muito remédio, meu pai está tomando muito remédio. Por quê? Será que ele podia fazer alguma coisa que pudesse mudar o curso natural dessas doenças? Será que se eu mudar meus hábitos agora, eu vou conseguir diminuir a probabilidade de eu ficar hipertenso igual minha mãe e meu pai? Será que eu diminuo a probabilidade de ficar diabético igual minha mãe e meu pai, meu irmão, meu primo, um tio? Vou diminuir a probabilidade de eu infartar, ter um AVC, ficar numa cama, enfim, com alguma deficiência, alguma limitação. Enfim, você primeiro tem que arrumar uma motivação real e a longo prazo, tá? Porque a curto prazo você vai voltar a esse ciclo vicioso, tá? Então, primeiro é consciência, segundo motivação, terceiro constância, né? Você se propor a querer mudar efetivamente e se manter no foco. Geralmente a gente fala para o paciente escrever num caderninho, né? O que quer mudar, o porquê, para toda vez que você duvidar e tiver dúvida, balançar, você olhar lá e eu quero mudar por conta disso, porque eu não quero, ou se eu sou hipertenso, eu não quero aumentar a quantidade de remédio que eu tomo, não quero ficar usando a polifarmácia igual meus pais usam, enfim, eu tentar diminuir, controlar isso. Quero ter uma qualidade de vida, uma longevidade maior, uma disposição, uma autonomia por mais tempo, uma qualidade de vida. Então, anota no caderninho, quando você tiver dúvida, para toda vez que você duvidar, toda vez que você, hoje não quero, porque disposição você não vai ter sempre. Você tem que ter a disciplina, porque é a disciplina que vai te fazer você manter aquela rotina todo dia. A disposição, a gente não tem disposição todo dia. Eu não acordo todo dia achando que tô ótima, tô cheia de disposição, quero levantar às 5 para correr. Não. Eu não acordo todo dia com disposição, mas a disciplina me faz levantar. E eu não sei se muita gente tem isso, quem já se apaixonou, quem já está engajado numa rotina de exercício, de ter o arrependimento depois de não ter ido. Então isso é disciplina. Eu vou, porque depois, se eu não for, eu fico arrependido, fico mais ansiosa, fico mais agitada, mais estressada. Então a grande questão é ter a disciplina. E entrando especificamente em relação ao exercício e à alimentação, isso aí, pode anotar. O que eu faço também com meus pacientes, pode até anotar no seu bloquinho de notas do seu celular, que hoje em dia é tão fácil. Igual eu peço para alguns pacientes, quando estão com a pressão meio alterada, fazer um recordatório da pressão, anotar. Pode fazer também esse recordatório dos seus objetivos, né? As suas metas. Com toda vez que você duvidar, você lá olhar, saber por que você está nesse projeto, por que você está nessa persistência dessa mudança, porque essa virada de chave não é assim de uma hora para outra, só é com a perseverança e sabendo muito bem o objetivo que você quer para você se manter naquele foco. Você vai ter altos e baixos, toda vez que você estiver lá embaixo, duvidando que você é capaz, que você realmente quer isso, você olha lá, não, por que eu quero? O que eu não quero para minha vida, que seja um objetivo palpável para você olhar toda vez que você duvidar.
Então, toda vez que a gente vai pensar exatamente na alimentação, no exercício, a primeira coisa que vem para a vida, na nossa vida que é corrida, é organização e planejamento. Eu acho que sem organização e planejamento a gente não consegue manter até a disciplina. Então, na nossa vida corrida do dia a dia, você não vai em relação à alimentação. Se você não se planejar, se você não se organizar, na correria você vai estar exposto ao que tiver na sua frente. Então, que geralmente pode não ser as melhores opções. Então, organização e planejamento é tudo. E nisso eu acho que entra um profissional para poder te acompanhar e te orientar, tá? Por mais que a gente ouça, por mais que a gente veja em relação à alimentação, o que é saudável, o que não é, eu acho que a gente tem que recorrer a quem tem expertise no assunto, quem tem vivência, para saber até o que funciona pra gente, o que não funciona, qual a alternativa, qual é o plano B, né? Às vezes qual é o plano C, porque uma dieta, um padrão alimentar que funcione pra mim pode não funcionar pra você. E a gente não tem expertise no assunto para poder ficar oscilando em relação a isso. A gente sabe o basal, o senso comum. Então a gente tem que buscar ajuda para quem tem expertise no assunto e orientar e avaliar. Será que o nosso padrão alimentar está adequado? Eu acho que antes da gente pensar em restringir ou fazer uma dieta, a gente primeiro tem que entender o que é bom e o que é ruim na tua alimentação. Então, primeiro, o que a gente pode enxugar na alimentação e a gente pode tirar que isso definitivamente não é bom, e o que é bom, e vamos tentar adequar inicialmente com o que você está acostumado, o que você gosta, o que você acha que você gosta nesse momento. E aí com o profissional ele vai adequando. Primeiro vamos adequar a quantidade energética que você precisa. Muitas vezes você não precisa tão pouco. Pode ser que você está precisando de mais. Você não está emagrecendo, você está precisando de mais caloria, mais energia, mais qualidade alimentar, mais proteína nessa sua alimentação, para você ter mais disposição. Depois, quando você for fazer um treino com uma melhor qualidade, com uma melhor adaptação e o resultado desse treino ser mais favorável. Pode ser que você não está ganhando massa muscular e não diminuindo esse percentual de gordura, porque você não está dando caloria necessária para o seu corpo metabolizar e fazer crescimento muscular adequado com aquela intensidade de treino que você está fazendo. Tá? Então, primeiro é a gente entender quais são os seus gostos, né? E quais são o seu nível de atividade. Então, vamos adequar isso primeiro globalmente. E com o passar do tempo, quando você vai se adaptando àquele padrão alimentar, a gente vai fazendo já ajuste fino. Não, isso aqui dá para melhorar, isso aqui não precisa ser isso, então vamos melhorar com isso. Talvez quem fique muito tempo longe, dá para suplementar, né? Tomar um whey, uma proteína nesse inteirinho, já que você não tem acesso à comida nesse momento, não dá para levar nada. Então vamos tentar suplementar dessa forma para você não chegar em casa com aquela compulsão, aquela fome desesperada à noite. Tá? Então eu acho que o profissional da nutrição, o nutricionista, é fundamental ter o acompanhamento, independente se você faz exercício ou não. Tá? Independente se o seu objetivo é emagrecer ou não. Boa noite, Daniel. Então, assim, não é esse o objetivo do nutricionista. Não é para emagrecimento necessariamente. Você pode estar bem, estar no seu peso bom, né, adequado, que você acha que está o peso bom. Isso a gente vai saber se o seu peso realmente é bom, se a gente olhar a fundo a sua composição corporal. Então, eu estou bem, estou no meu peso, estou ótima, mas será que não dá para melhorar isso? Será que sua massa muscular está adequada? Então, mesmo assim, eu acho que vale a pena ter esse acompanhamento da nutricionista para a gente poder direcionar e melhorar a tua qualidade de alimentação e, consequentemente, vai melhorar a tua qualidade de vida, né? Sua longevidade, sua autonomia. Então, vamos jogar essa autonomia quanto mais longe, melhor, né? Eu botei no meu feed, botei o conceito de health span, que seria os anos de vida que a gente tem livre de limitações. Então, quantos anos de health span você quer ter? Não é questão de expectativa de vida, de sobrevida. É quanto tempo de vida você quer ter com qualidade, né? Com autonomia, livre de doença que te limite,
né? Vive a qualidade, viver para que seja para aproveitar seus netos, seja para viajar, para curtir seu marido, enfim. Então eu acho que, independente do seu peso, não precisa necessariamente se emagrecer. Eu acho que esse acompanhamento é fundamental. Segundo, vem o exercício, tá? E o exercício não é para emagrecer, tá? Não é esse o objetivo do exercício. Se você for para fazer o exercício com esse objetivo, é a mesma coisa que a alimentação. Se você conseguir emagrecer o que você queria, o que você pretendia, você vai parar. Ou então, se você está emagrecendo com alimentação ou com fórmula, e aí você vai falar, já tem paciente que já cansou de me perguntar, doutora, eu estou emagrecendo, preciso fazer meu exercício? Claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O objetivo do exercício não é o emagrecimento. O emagrecimento com o exercício provavelmente é a sua consequência. E aí a estética é bom? Pô, todo mundo quer ter uma estética legal, sim. Mas isso é consequência, não pode ser seu objetivo inicial. Então, o exercício tem que ser feito na intensidade adequada, no volume adequado, na frequência adequada, com a orientação adequada para você ter o benefício. Não adianta você falar, eu treino 2 horas por dia e tô aqui do mesmo jeito, não consigo emagrecer, não consigo melhorar meu condicionamento, continuo cansado, fadigado, acordo cansado. Ou será que esse exercício não está na intensidade, não está em excesso, esse volume está excessivo, essa intensidade não está excessiva? O que você está comendo? Está conseguindo repor essas energias que você está perdendo com o exercício? O que você come está conseguindo manter uma intensidade de exercício necessária para você ter esse ganho, seja de massa muscular, seja de condicionamento, os dois são importantes. Então, você saber essa quantidade de exercício é fundamental, e ter orientação do teu educador físico. Não necessariamente precisa ser um personal. Se for um personal, o atendimento é mais personalizado, como já diz o nome, é mais individualizado, e você vai, mesmo naquele dia, com aquela disciplina, porque geralmente você está doendo no seu bolso, você está pagando, então você vai, então você se obriga a ir. E quando você vai, você sempre vai treinar numa intensidade adequada, né? Porque você está cansado, com preguiça, pensando no trabalho, nos problemas do trabalho, no problema da família, que você vai tirar aquele foco dali. O cara tá lá, tá te esperando, e ele vai te propor aquele treino que ele já tinha programado, independente da tua vontade. Então isso faz o treino ser mais eficaz. Tá? Então o treino também tem volume, tem intensidade, tem intervalo. Então não precisa você fazer teu aeróbico todos os dias da semana, fazer exercício de força, aí dá lá fazer aeróbico, fazer exercício de força, chegar à noite e fazer exercício de novo, para você poder emagrecer. Então muitas vezes você não vai conseguir emagrecer, porque você está perdendo a massa muscular. Então teu metabolismo vai ficar cada vez mais baixo, mesmo você fazendo exercício. Então você tem que saber, então como é que eu sei minha intensidade de treino? Primeiro, para você treinar a intensidade, você tem que ter avaliação médica. Tá? Você está apto para você treinar? Sua pressão está controlada? Você tem arritmia ou não? Você tem, agora com Covid, tem alguma limitação pós-Covid? Tem alguma limitação cardíaca? Então a gente primeiro faz a avaliação cardíaca para poder descartar condições que te contraindiquem, mesmo que seja temporariamente, a fazer exercício, seja numa intensidade maior ou menor. Tá, não, tô ótimo, não tem nenhuma contraindicação. Então vamos ver que intensidade de exercício eu posso fazer. Isso a gente tem várias formas de fazer. O ideal é a gente ver sua frequência cardíaca máxima num teste funcional, seja ele um teste ergométrico, seja ele um teste cardiopulmonar. Então eu vejo sua frequência cardíaca máxima no exame, no teste, sendo testado, e a gente faz um percentuais dessa frequência cardíaca no teste ergométrico, e através do teste cardiopulmonar a gente vê através de intensidade pelos limiares, pela análise dos gases. Então eu consigo separar em zonas, tal frequência para você é leve, de tal frequência é moderada, tal pesado. Então eu consigo delimitar a intensidade do treino de acordo com a sua frequência cardíaca. Tá? E o treino resistido, o treino de força, isso que vai te orientar é o teu educador físico. Tá? Então já que você não tem o personal, então perturba o teu professor da academia. Tá? Fica em cima, tá certo.
Eu sei que acaba que quando você está com o professor da sala, esse atendimento não consegue ser individualizado, porque ele tem 1000 pessoas para olhar ao mesmo tempo. Mas você tá na dúvida, pergunta, não, tá muito fácil, pô, questiona, pô, não dá pra melhorar isso aqui? Tô muito tempo com isso, não tô sentindo mais nada, pô, me dá umas dicas pra aumentar. Então, busque, ele não vai automaticamente buscar, você tem que ativamente buscar e perguntar em relação a essa intensidade. Então, no geral, a gente nem treina treino de força e aeróbico junto, que perguntar antes ou depois. Se você treinar 4, 5 vezes por semana, você pode dividir isso, treinar umas 3 vezes um de endurance, um aeróbico, fazer 2 ou 3 vezes um resistido. O importante é que tenha as duas modalidades, porque o estímulo muscular, de aumento de massa muscular, quem vai te dar é o treino de força. O treino de endurance vai melhorar teu condicionamento, vai ajudar a controlar tua pressão, tua glicemia, tudo, mas quem vai te dar massa muscular, vai melhorar a tua composição corporal é o treino de força. Tá, aliado à alimentação. Então, o que seria essa mudança de chave? Qual seria a receita de bolo? Você ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Aí você deve estar pensando, pô, é caro, né? Não tenho condições para poder me cercar desses profissionais. Mas o conceito de caro e barato é muito relativo, porque se você não se preocupar com isso agora, se alimentar de uma forma adequada, treinar de uma forma adequada, intensidade adequada, a tendência é que com o passar dos anos a gente vai descobrindo alterações normais da idade, seja uma dor articular, seja uma dor na coluna, a pressão que aumenta, o colesterol aumenta. Então, quando você vai ver, a longo prazo vai começar se associando a remédios. Quem já não toma seu remédio da pressão, então a pressão alterou, meu colesterol também está alterado, o médico pediu para eu associar um remédio, então você está tomando remédio da pressão, remédio do colesterol. Então, mas não está conseguindo controlar, depois de um determinado tempo, ainda estou me sentindo meio desconfortável, fui ver minha pressão estava alta. Então você tomava um remédio da pressão, daqui a pouco você está tomando 2. E a glicemia começou a ficar um pouco alterada, tô com uma resistência insulínica, e você vai associar mais um remédio para glicose. Então, quando você vai ver, você está com 4, 5 remédios, está com uma polifarmácia que você vai ficar tomando indefinidamente. A partir do momento que você está hipertenso, se você não mudar seu estilo de vida, que consiga segurar e você manter com uma pressão estável só com um remédio, 2, a tendência é você progressivamente aumentando a quantidade de remédio. A mesma coisa com a glicemia, a mesma coisa com o colesterol, você vai aumentar. Então, não tem remédio milagroso. Eu falo para meus pacientes que remédio não faz milagre, tá? O remédio não é cura de nada, é um paliativo. Então, a gente tem que tentar modificar nosso estilo de vida pra gente... Não é que vai ser o exercício, a alimentação vai curar a sua hipertensão. Muitas vezes a gente não consegue curar, mas a gente consegue estacionar e você manter você com uma quantidade mínima de medicação. A resistência insulínica a gente pode reverter. Tá? O diabetes é muito complicado a gente reverter, mas a gente consegue controlar, você não vai precisar aumentar a quantidade de remédio. O colesterol a gente pode manter. Se tiver uma história familiar, provavelmente o teu estilo de vida não vai fazer interferência absurda a ponto de você não precisar tomar seu remédio. Mas vai controlar, você não vai precisar aumentar mais, você vai ficar naqueles níveis aceitáveis, né, de colesterol. Enfim, então era isso, o efeito sanfona. A principal mensagem que eu quero passar para vocês é que ele é tão deletério quanto você está acima do peso, né, com sobrepeso ou obeso. Ele também tem efeito cardiovascular, ele é inflamatório pra caramba, então pode aumentar a probabilidade de você ter infarto, você ter AVC, aumenta a resistência insulínica, aumenta colesterol, enfim. Então, mesmo que você tenha um peso normal, tá? O fato de você ficar oscilando seu peso também você aumenta seu risco cardiovascular. E a outra é a questão de disciplina e organização. Tá? A partir do momento que você virar a chave, ter a consciência que você quer mudar, que você precisa mudar, você buscar ajudas
de pessoas que vão te orientar, que vão te mostrar o caminho e te ajudar a percorrê-lo, porque não é fácil, e te guiando para a melhor forma que você vai conseguir fazer isso a longo prazo. Se você está no sobrepeso, na obesidade, você não vai emagrecer de uma hora para outra. Quanto tempo você demorou para ficar nesse peso? Então, da mesma forma que você ganhou peso em longa data, você não vai perder. Então, a ideia é que você vai perdendo isso progressivamente. E aí você vai tendo reestímulos no seu metabolismo. E como é que a gente consegue diminuir o peso e não fazer com que a gente perca tanto metabolismo com essa redução de peso? A gente fazendo... não fazendo restrição alimentar absurda, tá? Fazendo déficit calórico adequado para você ir gradualmente perdendo esse peso, fazendo estímulo muscular, aumento de massa muscular para você aumentar a tua taxa metabólica basal. Em torno de cada quilo de músculo que você ganha, você aumenta em torno de 20 a 30 quilocalorias do teu metabolismo basal. Isso é bastante. Então, fazendo estímulo muscular. E o exercício em si, o que ele faz? Ele aumenta o teu tônus adrenérgico. E aí ele faz o que com essa via metabólica da tireoide? Ele diminui a quantidade de hormônio tireoidiano que vira um hormônio inativo. Ele aumenta a quantidade, o estímulo de favorecer a via do hormônio da tireoide ativo, que vai manter seu metabolismo normal, não vai fazer que isso regrida. Então, é esse o caminho para a gente começar a trilhar essa virada de chave e conseguindo aos poucos, gradualmente, né, degrau em degrau, e progredindo nessa modificação gradual do estilo de vida. Quando você olha as pessoas aí no Instagram hoje em dia, ninguém chegou no condicionamento físico, numa composição corporal, num padrão alimentar. Você vê, essa pessoa só come legumes, só come verdura, come fruta, come super bem. Ela não conseguiu isso do nada. Se você for olhar a fundo a história dessa pessoa, bota aí anos para ela conseguir chegar, né, ter essa trajetória e conseguir mudar paladar, mudar os hábitos. Isso não foi do relâmpago, tá? Não é milagre, não é aquele TikTok que você bota a mãozinha e do nada a pessoa aparece super bem disposta, disciplinada, fazendo exercício, se alimentando bem, dormindo bem. Então isso não é milagre, isso é uma graduação, é um caminho a se percorrer lentamente, gradualmente, sempre com auxílio. Porque toda vez que você duvidar, toda vez que você fraquejar, ele vai te mostrar, a pessoa vai te ajudar, né, na alimentação, outro caminho, uma outra forma, o exercício da mesmo jeito. Não tô me adaptando, não gostei disso, então vamos mudar. Não gosto da musculação, não gosto de ficar naquela sala, não é meu. Então, será que vale a pena eu fazer um funcional? Será que vale a pena eu fazer um exercício ao ar livre que me estimule mais? Então tem gente que não gosta do aeróbico, não gosta de bicicleta, não gosta de corrida, uma dança. Então você se encontrar, não é que o outro faça uma musculação, o outro faça corrida, que é a corrida que emagrece, né, que tem essa mística que só a corrida que emagrece, só a musculação que você vai crescer. Lógico que a musculação é o máximo de estímulo muscular que a gente consegue, mas você não vai melhorar a tua massa muscular somente com a musculação. Se você fizer um exercício funcional, com sobrecarga, com orientação, você também consegue aumentar a sua massa muscular. Eu não quero melhorar meu condicionamento com corrida, não gosto de correr. Então pode ser uma caminhada, vamos caminhar numa ladeira, vamos caminhar na areia. Vai ser a dança, vamos fazer a dança que te estimula, vai te socializar. Então você tem que encontrar o seu caminho. Você não tem que percorrer o caminho do outro, tem que percorrer o seu. Então é esse que é o direcionamento. Fast food é um veneno, Mas assim, não é que você seja proibido de comer fast food. A questão é qual a constância que você come esse fast food. Ainda mais você sendo hipertenso, cheio de conservante, cheio de sódio. Não é o ideal você ter uma rotina de comer fast food. Mas a exceção não tem problema nenhum. Não, Lu? Lu, nossa nutricionista, está aqui acompanhando.
a mística de até que horas à noite eu posso comer. E eu, particularmente, eu não limito horário nenhum. Depende da hora que você vai dormir. O ideal é que você não vai dormir tão tarde para você ter uma qualidade de sono boa, que isso influencia também totalmente na sua qualidade de vida. Se você é hipertenso, tem que ver também a qualidade do seu sono. Você ronca, você não ronca. Se você ronca, tem que correr atrás de uma polissonografia, ver se você tem apneia. Isso pode prejudicar a tua hipertensão, pode prejudicar a tua inflamação, a tua resistência insulínica, colesterol. Então isso tudo influencia. Eu não estipulo horário, não acho que tem horário que é proibido comer. A comida leve é bom que a digestão é melhor e a qualidade do sono também não fica prejudicada, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Já tem 50 minutos já. Falo pra caramba. Cortou o quê? Os pulsos por causa de comida? Por causa dessa questão de dieta? Tô brincando. Bruna tá conseguindo manter, né, Bruna? Depois que você mudou teus hábitos, tá gradativamente melhorando tua composição corporal, condicionamento. Ai, que bom que você cortou, foi o fast food. Faz bem. Mas nada impede você fazer sua pizza em casa, sua pizza caseira, fazer seu hambúrguer caseiro. Ai, que bom, Bruna. Muito bom poder ouvir isso. Eu acho que eu acho que igual a gente educa a criança com a rotina, as mães já começam a ensinar uma rotina alimentar desde quando a gente é criança, né? Então a mãe que já ensina, ó, a criança parou de mamar, vai começar a introdução alimentar. Então ela faz o lanchinho da manhã, depois ela tem horário para almoçar, tem horário para lanchar, tem horário para jantar. E aí a gente fica adulto, começa a correria e a gente perde isso, né? A gente ensina nossos filhos, mas a gente mesmo não segue. Então aí já começa o erro. Não tenho tempo, não consegui fazer minha marmita, não consegui separar nada, nenhum lanchinho. Então a gente ensina o tempo todo as crianças, mas a gente mesmo esquece, né, o que é importante. Então acho que essa mudança, e até para o crescimento das crianças, a Bruna também tem filho pequeno, eu acho que a gente influencia totalmente, não só o que a gente manda comer, mas o que a gente faz, né? A gente tem que ser exemplo. E o exemplo não é o que você fala, é o que você faz. Então, acho que a gente ensina muito mais do jeito que a gente é, né? Para estimular, para incentivar, do que a gente falar, né? Uma coisa é eu falar para vocês, pô, então tem que fazer exercício, tem que se alimentar, tem que dormir bem. E aí quando você olha, é totalmente diferente do que ela fala. Então, o que ela fala não deve ser bom, né? Porque nem ela segue. Enfim, eu sou muito desse pensamento. Não sei se vocês têm essa mesma visão. Eu também acho que na escola deveria ter educação alimentar. Hoje, na escola do meu filho, eu achei super interessante que um dos trabalhinhos dele, ele tem 3 anos, eles botaram um monte de alimentos. Eu não consegui ver especificamente o que tinha. Eu vi que tinha ovo, tinha pizza, e eles botaram tipo uma boca do palhaço de alimentação saudável e alimentação não saudável, e pediram às crianças para botar a alimentação, os alimentos na boca certa. Eu não sei exatamente como é que foi a dinâmica, mas eu achei a ideia super interessante.
porque não é só em casa que a gente tem que educar. Acho que a escola é uma complementação disso. Então, por você escolher a escola também faz toda a diferença. Então, essa ideia, essa dinâmica, eu achei super interessante, mas eu acho que tinha que começar a subir, não ser só no... Ele tá no maternal, numa creche. Acho que isso teria que ser escalonado, tem que ensinar mesmo a entrar na grade educação alimentar, porque o que a gente vê hoje é cada vez crianças, maior quantidade de crianças obesas, adolescente obeso, aí acaba virando o adulto obeso que está sempre lutando contra a balança. Quando você vê na essência, o que é ruim é essa dinâmica familiar que já começou errada, né, equivocada. Então a criança já foi educada nesse contexto e ela vai crescendo com aquilo, achando que aquilo é normal, né? E aí acaba que vira um adulto sempre correndo atrás do peso, sempre lutando contra a balança. Eu acho que a gente não tem que lutar contra o nosso corpo, a gente tem que lutar a favor do nosso corpo. Então essas nossas escolhas partem daí, pra gente ser a favor do corpo, né, da nossa saúde e fazer sempre as melhores escolhas. Mas a gente tem que ser ensinado, né, ser explicado. E eu acredito que quando a gente sabe o porquê das coisas, é muito mais fácil a gente adaptar e a gente seguir, né, as orientações. Então, entender o motivo pelo qual a gente está falando, para fazer exercício, para se alimentar melhor. Acho que quando a gente tem a razão, nosso consciente, acho que fica muito mais racional da gente seguir aquela orientação, aquela recomendação. O que, Lu, você achou legal? A dinâmica da escola, né? Eu achei super interessante, achei muito legal mesmo. E ontem foi o Dia Mundial da Atividade Física. E aí eles também botaram, eu não sei se foi coincidência ou não, que eles têm aula de psicomotricidade, de educação física, né? E aí, enfim, eles levantaram essa questão, pelo menos pela rede social, eu também achei muito interessante. Estimular as crianças, porque cada vez mais elas estão expostas a celular, televisão, e ficam cada vez mais confinadas, mais ligadas à tela, computador. E eu acho que também depende da gente estimular, enfim, incentivar que faça, dar um trabalho danado, incentivar, botar na natação, botar no judô, enfim, fazer que elas façam, né, sejam apresentadas as várias modalidades. Dá muito trabalho, mas eu acho que começa desde a infância mesmo esse estímulo, esse contato com o esporte, e uma hora ela vai se encontrar em alguma modalidade, né? E vai fazer diferença. Talvez esses adultos que falam que não gostam de nada, talvez eles não gostem porque não foram expostos, não conhecem, né, o que realmente vai lhe trazer uma satisfação, um prazer, enfim, porque não conhece, simplesmente o desconhecimento, tudo que é novo, a gente geralmente dá uma recusada, então não sabe se ela gosta de jogar um futebol, se ela gosta de jogar um tênis, gosta de fazer um basquete. Então, se você for exposto, se você tiver conhecimento daquilo, a probabilidade de você se encontrar em algumas desses esportes, eu acho que aumenta. E aí aumenta a satisfação, prazer, e a probabilidade de você se comprometer, se engajar naquela atividade física aumenta pra caramba. Assim, eu acho que a questão da alimentação também, se você ensinar, enfim, se ele for aquele hábito, ele já está acostumado, na minha casa sempre teve isso, enfim, vira habitual, vira rotineiro, então você acha que você só conhece aquilo. É a mesma coisa que você oferecer refrigerante, biscoito recheado para criança, ela não conhece, ela não sabe nem que existe. Ela só vai saber que existe a partir do momento que a gente mostra para ela, apresenta. E eu acho isso totalmente desnecessário. Não que ela não vá
ter contato com isso. Mas a partir do momento que ela já tiver o livre-arbítrio dela, já tiver maior, se ela quiser experimentar, tudo bem, mas não vai ser eu que vou apresentar aquilo e vou meio que impor ela a comer, a beber o refrigerante. Eu não vejo necessidade. Para que você vai apresentar um refrigerante para uma criança? Para que você vai apresentar um biscoito recheado para ela? Qual seria o sentido? Eu não vejo sentido nisso. Então, você só está agregando, moldando o paladar dela de uma forma equivocada, no meu ver, no meu entendimento. E a questão dela trabalhar na escola com horta, assim, contato com a natureza, e ela vê como é que é produzido, falando, legal, aquilo ali que estava ali naquela hortinha, o que está aqui no meu prato. Enfim, eu acho que super agrega aí a realidade das crianças, né? Aqui em casa eu não proíbo meu filho de nada, não ofereço, mas eu também não proíbo. A partir do momento que alguém chegar, enfim, tiver alguma festa, na praia, enfim, oferecer as coisas para ele, eu não fico, não pode comer isso. Eu deixo ele livre, mas na maioria das vezes tudo ele fala que não gosta. Então, eu não ofereço. Ele fala que não gosta, eu deixo quieto, também não insisto. Eu uma vez insisti ele para comer pipoca. Ele tava uma pipoca e ele falou, não, mãe, eu não gosto. Eu falei, não, você gosta sim, come. Eu me arrependo todo dia de eu ter feito isso, porque todo dia que ele sai da escola ele quer comer a maldita pipoca. Enfim, já teve várias brigas, mas a culpa foi minha, porque eu que falei que ele gostava. Se ele tivesse falado que ele não gostava de pipoca, a pipoca não ia fazer diferença na vida dele. E aí, enfim, então a culpa é minha. Então eu não ofereço, não obrigo ele a comer nada por conta disso, porque da pipoca eu me arrependi profundamente, que todo dia ele me enche o saco pra comer uma maldita pipoca. Estudei no PH sim, no PH ali na Alvorada, naquele condomínio, esqueci o nome, já tem um tempinho. Acho que foi em 2009, 2010, acho que eu estudei no PH. Alfabarra, isso mesmo. Então é isso, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Muita gente entrando. Fábio Capitolino, seu filho vai ser o craque do fogão, hein? Tô esperando minha camisa autografada. Você estudou comigo, Raul? No PH aqui no Rio? Gente, então é isso. Mais alguma dúvida? Quem não conseguiu assistir tudo, vou deixar vou salvar a live e amanhã vou colocar lá no meu canal do YouTube. Quem não tá inscrito, não se inscreve lá. Enfim, tô começando a ativar o canal e colocar cada vez mais conteúdo lá. As lives eu tô colocando todas lá. Enfim, para quem quiser ver, rever, enfim, tiver dúvida, já tem umas 2 lives minhas lá que eu tô guardando. Enfim, para quem tiver acesso. Ai, que bom que vocês gostaram. Raul, me manda mensagem, eu não sei, pra ver se eu lembro. Daquela época de sofrimento. Então é isso, gente. Então o recado tá dado. Organização, planejamento e constância. Eu acho que para tudo na vida isso funciona, né? Seja para o trabalho, seja para o trabalho fora de casa, seja o trabalho de casa, seja o exercício, a alimentação.
Eu acho que isso serve para tudo. Organização, planejamento, disciplina que vai levar a gente à constância. E aí os resultados são consequências. Principalmente quando a gente fala em peso. Eu acho que o peso não tem que ser o nosso objetivo principal. O peso é consequência, a estética é consequência. Eu sei que parece meio como é que eu posso dizer? Porque a ideia de todo mundo é a estética, né? É o motivo principal. Parece meio hipocrisia eu falar que não. Mas o peso e a estética é consequência, tá? Consequência, e quem ganha é a tua saúde, tua qualidade de vida, tua longevidade. Então, consequentemente, você seguir essa modificação, automaticamente você vai emagrecer, você vai ter uma composição corporal melhor, com mais saúde, enfim, mas não foca no peso, porque o peso você perde e aí você volta e recupera tudo de novo. Tá bom? Obrigado quem participou, quem ficou aí o tempo todo acompanhando. Quem não conseguiu ver, pode ir lá depois olhar lá no meu canal do YouTube, enfim. Obrigado por ter participado. Qualquer dúvida pode mandar mensagem no direct, que eu tento responder todo mundo. Tá bom? Beijo, obrigada, boa noite. Beijo, Lu.